Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. E vamos ler os versículos 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. A desconfiança é falta de confiança. E em muitos contextos as pessoas vivem extremamente desconfiadas. Desconfiadas com tudo e com todos. Em alguns contextos nós estamos habituados, quando determinadas pessoas entram, logo os seguranças se põem em ação com uma atenção redobrada, porque ficam desconfiados que alguns que ali entram não vão com boas intenções, mas sim com a intenção de roubar. Então, os seguranças das grandes superfícies, eles fazem esse papel de desconfiados, não confiam em ninguém. Em tempos passados, mesmo aqui no Barreiro, na parte mais antiga, era comum as pessoas terem a porta das suas casas aberta. Hoje, nem pensar. O cenário que nós então presenciamos nos dias de hoje é de pessoas desconfiadas. E o texto que nós lemos, ele fala-nos de confiança. Então, nós precisamos de fazer esta pergunta: aonde está a nossa confiança? O versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se nós isolarmos este versículo, concluímos que a palavra do Senhor simplesmente está a dizer que não devemos confiar em ninguém. Não é isto que nós entendemos quando ele diz: maldito o homem que confia no homem? Então a palavra de Deus está simplesmente a dizer para nós simplesmente não confiarmos em ninguém. Esta é a interpretação que às vezes nós procuramos dar, e a aplicação que fazemos quando nos convém, quando nós queremos argumentar alguma coisa. Só que, se nós colocarmos este versículo, como deve ser a prática em todas as situações, no seu devido contexto, nós então vamos chegar a outra realidade, a outra interpretação do texto. O sentido aponta para pessoas que confiam
no homem ou até em si próprias, ao ponto de rejeitarem o Senhor, colocando desta forma o homem no lugar do Senhor nosso Deus. Então, aí o profeta diz: maldito o homem que confia no homem e que aparta o seu coração do Senhor. É este tipo de confiança que o versículo 5 faz referência neste contexto. Humanamente, podemos dizer que temos a tendência natural para colocarmos a confiança uns nos outros, nas coisas, naquilo que nós possuímos. Na esfera política, a tendência é para confiar no partido que nós adotamos, no político da nossa preferência. Eu, em jovem, não sabia nada de política, como ainda hoje não sei, e quando começaram a surgir aqueles políticos imediatos, há 50 anos, quando foi a Revolução do 25 de Abril, eu não conhecia nem um nem outro e simpatizei com um. Pois, não vou dizer o nome, ele também já não está cá, já morreu. E durante muito tempo era nele que eu depositava a minha confiança quando ia votar. Mas, passado muitos anos, fiquei desiludido e mudei o meu voto. Isto para dizer que na esfera política nós muitas vezes depositamos a confiança nesta ou naquela pessoa. Ou então, na roda dos nossos conhecimentos, confiamos naqueles que nós achamos que são os nossos amigos. Amigos mais chegados que um irmão. E isto faz parte dos nossos relacionamentos interpessoais. Este tipo de confiança é normal quando nós confiamos na honestidade das pessoas. Eu não é para me vangloriar, não é para dizer que eu sou diferente dos outros, mas à partida eu confio em todas as pessoas. Mas depois começam a passar pelo crivo, pela peneira e aqui não posso confiar tanto. Confiamos na honestidade das pessoas, confiamos num bom conselho de um amigo, e é bom quando nós podemos contar com isso. Confiamos no ciclo da nossa família e todo este tipo de coisas é de mais-valia para nós. Eu diria que é saudável. O problema é quando nós trocamos a nossa confiança e fé que devemos ter na pessoa do Senhor nosso Deus pela confiança em outros homens, em outras coisas. Isto nós podemos dizer que é um pecado. É o pecado da descrença em Deus. É afinal aquilo que diz o versículo 5: e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, quando o homem começa a confiar mais no homem e afasta o seu coração daquele que é o soberano Deus, o Senhor sobre todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. E aqui nós precisamos
ter cuidado, precisamos atentar para aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então o profeta diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que deixa de confiar em Deus, que aparta o seu coração do Senhor. E aquilo que nos diz os versículos, os últimos 2 versículos que lemos, são de uma extrema importância, porque nos levam numa outra direção. Quando ele diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Há aqui uma mudança completa. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança, cuja confiança é o Senhor. Isto não significa, voltando àquilo que disse há pouco, que nós não devemos confiar uns nos outros. Ai de nós se tivéssemos que viver a nossa vida a desconfiar permanentemente uns dos outros. Como é que seria no seio da família, no seio de um casal que dia após dia estão juntos? Seria um inferno. Eu chegar a casa e desconfiar da minha mulher permanentemente, ou ela desconfiar de mim, isso seria horrível. Mas aquilo que o Senhor quer é que esta confiança, que não deixa margem para dúvida, não seja colocada em homens que são falhos, que são pecadores, mas sim nele. É isto que Deus deseja dos seus filhos: confiança plena nele. E é aqui que muitas vezes nós temos problemas. Não confiamos verdadeiramente em Deus. Ainda que possamos dizer: não, eu tenho fé, eu tenho confiança em Deus, mas depois na prática falhamos muito. Na prática nós apartamos o nosso coração do Senhor. Porquê? Porque muitas vezes olhamos para as situações, para os problemas, e achamos que é melhor eu fazer por mim, é melhor ser eu, porque assim tenho garantia. E não confiamos no Senhor. Na prática, nós não confiamos em Deus, naquele que tem sempre o melhor para nós, naquele cuja vontade é perfeita, agradável e boa. Ele é o nosso Pai. Qual é o pai que não quer o melhor para os filhos? A palavra de Deus diz isso mesmo. Nós, sendo maus, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Se assim não for, alguma coisa está completamente mal, errada na vida da pessoa. Ainda há um tempo, eu dizia a uma irmã, isso por causa daquilo que nós fazemos pelos nossos filhos, e eu dizia para aquela irmã, disse: olha, irmã, nós não fazemos mais porque não podemos. E ela disse uma coisa muito engraçada, muito interessante. E ela disse: mesmo que pudéssemos, não faríamos ainda o suficiente, porque Deus é que faz tudo. Então, nós precisamos olhar para o nosso Pai Celestial
e depositar nele toda a nossa confiança. Reconhecendo que, na prática, este é muitas vezes o nosso problema. Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão e Sara tinham que simplesmente confiar. Mas nós conhecemos a história e Sara disse: Senhor, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, à minha serva. Ela mostrou com esta atitude que não estava a confiar plenamente no Senhor. Revela uma falta de confiança na promessa do Senhor. Quando Moisés subiu ao monte onde recebeu as tábuas da lei, o que é que o povo fez? Voltou-se para a idolatria. Por outras palavras, deixaram de confiar no homem de Deus, consequentemente, não confiaram no próprio Deus. E a exortação da palavra do Senhor é para confiarmos nele. Há e haverá sempre situações, circunstâncias em que nós não entendemos tudo, não sabemos o porquê das coisas, mas o caminho é confiar no Senhor. Em vez de dependermos dos homens, devemos buscar ao Senhor. Porquê? Ele é o único que nunca falha. Ele é o único que não falhará. Ele é o único que não pode falhar. Nós falhamos todos. Por mais confiança que possamos ter uns nos outros, haverá sempre uma falha, um momento de queda. Porquê? Porque todos nós somos pecadores. Mas Deus é um Deus santo. É um Deus fiel. Domingo após domingo nós fazemos um tempo de oração de confissão, baseados naquilo que a palavra de Deus nos diz. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, a exortação da palavra de Deus vai no sentido de confiarmos plenamente em Deus. E o resultado nós temos no versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Será como a árvore plantada junto às águas. Nós podemos imaginar isso. Uma árvore que está plantada num lugar onde não vai faltar água. Vai ter sempre alimento. É uma árvore que recebe aquilo que necessita para o seu desenvolvimento. É uma árvore que dá fruto. É uma árvore que estará viçosa. Esta descrição lembra-nos aquilo que nos diz o Salmo número 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É uma árvore cujas raízes se desenvolvem, dando estabilidade, firmeza, como diz o versículo 8, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ou seja, e aplicando isto
Aquele que confia no Senhor não receia quando vem a doença. Todos nós queremos ter saúde. Mas um dia, mais tarde ou mais cedo, a doença virá. Muitos já sofrem com a doença hoje. Ou quando vem aquela tribulação com toda a sua força. Tribulação ou tribulações que em determinadas situações são suficientes para nos derrubar, para nos destruir e deixar desesperados. Mas aquele que confia no Senhor enfrenta tudo isso, não porque é o super, mas porque confia no Senhor. E enfrenta tudo isso sem receio, sem medo, porque a sua confiança não está nos homens, não está na classe médica, não está nas circunstâncias que nos rodeiam, não está em si próprio, mas no Senhor que fez os céus e a terra. Então, a tempestade pode vir, as provações, as tribulações, o tempo de sequidão, de doença, mas continua firme. Não deixa de dar fruto, não deixa de confiar no Senhor. Confiar nas promessas do Senhor. Deus é fiel. Não muda. Deus prometeu salvação. Deus prometeu enviar um libertador. Prometeu Messias. Prometeu o Salvador, não vários. E o que é que foi que Deus fez? Será que Deus falhou na sua promessa? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Muito povo de Deus viveu na esperança, na confiança de ver este libertador, de ver este Salvador. Com todo este tempo de espera, Deus falhou? Não. Mas vindo a plenitude dos tempos, no tempo certo, o Messias veio, o Salvador veio. E Ele veio para morrer por nós e nos salvar. Então, meus amados irmãos e amigos, a exortação da palavra de Deus é para confiarmos no Senhor sempre. E isso é algo bom. Isso é algo que traz paz ao nosso coração. Na linguagem do profeta Jeremias, bendito, feliz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Temos nós esta esperança, esta confiança no Senhor? Está a nossa confiança depositada nele? Ou estamos divididos? Que Ele nos ajude nas nossas fraquezas e que possamos descansar nele, sabendo que Ele tem sempre o melhor para nós, não falha. Claro que temos que estar preparados, porque os nossos pensamentos não são os dele, os nossos caminhos não são os dele. Às vezes nós achamos que é por ali e não é, é por outro lado.
Às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. E o que é que vai prevalecer? Quando nós andamos na direção oposta de Deus, não é bom. Então é melhor procurar a vontade de Deus. Jesus deu-nos exemplo disso, quando ele se aproximava da cruz e ele disse ao Pai: se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Então, na nossa vida com o Senhor, devemos ter sempre esta atitude, de sermos submissos à vontade de Deus, de confiarmos plenamente nele. Não sabemos tudo, não sabemos como será. Na escola dominical foi abordado o tema de missões. Só Deus sabe, aqui no nosso ajuntamento, quantos Deus vai chamar para missões. E seria uma grande alegria se nós pudéssemos ver isso acontecer. Mas depois muitas interrogações se colocam. Eu mesmo estava ali sentado e com tantos anos de pastor, de ter sido um dia chamado também, eu comecei logo com tantas interrogações. Se alguém se levanta, e depois como é que é? Como é que vai ser? Porque todos nós precisamos de sustento, precisamos de... Mas Deus é que sabe. E nós precisamos confiar no Senhor. Quando eu senti o chamado para o ministério, deixei tudo, eu e a minha família, deixei o emprego e para alguns foi uma loucura. E eu, no momento, também não sabia como é que ia ser. Mas, passados todos estes anos, Deus nunca falhou. Os homens falharam. Uma vez, isto para concluir, parte do meu sustento, de um dia para o outro, disse: olha, foi a última vez. Os homens falham, mas Deus não falha. E nunca falhou o pão de cada dia na nossa mesa. Com luta, com muita dificuldade, mas Deus é fiel. Que Ele nos abençoe. Amém.